O espírito, ao encarnar ou reencarnar, se preferir, entra em processo preparatório, principalmente no tocante à consciência que, além de ser um todo unificado, é também a mínima parte que se encontra em atividade na alma que domina o império da carne. A natureza, sendo sábia, cria vários corpos, para que a mensagem do Espírito, com E maiúsculo, seja dada e o trabalho na alma consumado. Os corpos que servem ao Espírito têm certa facilidade de assimilar os pensamentos e inspirar o Espírito nas coisas que ele acumulou nesses corpos. O nosso eu, ordinário, superficial, limitado pelo organismo, não parece ser mais do que um fragmento do nosso eu profundo. Neste eu profundo está registrado um mundo inteiro de fatos, de acontecimentos, de recordações referente ao longo passado do Espírito. O Espírito se assemelha a um iceberg, cuja verdadeira dimensão permanece submersa, algo em torno de 95% de sua realidade, denunciando sua existência apenas por um fragmento externo na superfície. Superfície, que é a alma. Assim, diante das oportunidades que a vida lhe proporciona, a mínima parte desse imenso complexo organizado, o espírito, apenas um ponto de autoconsciência pura, emergirá para mais uma experiência no mundo das formas, a conduzi-lo inevitavelmente na eternidade rumo às mais esplendorosas moradas. Como ser multidimensional que é, trabalha os seus potenciais em múltiplas realidades pelos incontáveis expedientes do processo reencarnatório, em busca de sua integração com a consciência cósmica. Eis o despertar na consciência. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, o Despertar da Consciência. O despertar da consciência sou eu em relação à minha consciência. O despertar na consciência é o meu todo na consciência cósmica. Nossa gratidão a vocês, net espectadores, a Aline Gonçalves, que amorosamente nos conduz até vocês, aos corações solidários e fraternos, empresas e emissoras parceiras, a tudo e a todos os seres que, de uma forma direta ou indireta, contribuíram para que esse momento fosse possível. Em nome do Cristo e seus emissários, dos elementos elementais, a nossa eterna gratidão a Deus, o ser dos seres, a alma do universo. Hoje, começamos a leitura no item As Personalidades Parciais e a Reencarnação. A leitura inicial está na página 199, com Miramês, e o complemento está na página 189, com Leon Denis. Quando vamos encarnar uma fração de nossa consciência como espíritos, nós vamos fazer um mapeamento em nosso próprio universo, o que de mais carecemos para a nossa própria iluminação e expansão consciencial. Assim sendo, escolhe-se se eu já estou próximo ao sistema solar ou numa galáxia, por exemplo, eu estou num ponto. Escolhe-se
a constelação, escolhe-se o sistema solar, depois o planeta, dentro do planeta o país, dentro do país o estado, dentro do estado o município, dentro do município a área rural ou urbana, e assim até chegar ao casal, que talvez nem se uniu ainda, até fazer os rearranjos conforme a necessidade mais urgente. As parcerias, porque quando adentramos a atmosfera do planeta, segundo Kardec, na questão 187 do Livro dos Espíritos, a parte que nós chamamos de modelo organizador biológico ou perispírito para reger o corpo nesse orbe é assimilada na velocidade de um relâmpago, como se nós trouxéssemos um padrão, uma proposta, e em torno deste padrão, como se fosse um imã, juntasse as limalhas do ferro, quase que instantaneamente. De acordo com a nossa proposta, com os nossos valores, nós vamos assimilar os elementos e elementais correspondentes às nossas necessidades para essas parcerias, tanto quanto os elementos que vão ser filtrados, selecionados, adequados para a confecção do próprio corpo, desde o material genético dos pais até a sua completude, por intermédio da assimilação dos alimentos, das músicas, dos ambientes, os quais eles frequentarão para que haja esse arrebanhar de seres e de valores para a composição de nossos veículos de expressão. Assim sendo, dando continuidade à nossa leitura, nós paramos no final da página 385 e vou ler os 3 últimos parágrafos só para relembrar e vamos fixar a nossa atenção no primeiro parágrafo da página 386. Quando a individualidade, ou melhor, nos 2 últimos. Então, a proposta de auto e de halo-iluminação, da minha autoiluminação e a minha contribuição para iluminar o entorno, deve ser a meta existencial da consciência que despertou. Iluminar-se e depois contribuir para a iluminação do meio. Que a nossa luz possa brilhar para despertar outros. Então, em qualquer momento, estágio ou setor da vida, apenas fará o que julgar coerente com a lei de justiça, amor e caridade, e completando, em sua maior pureza. Como um verdadeiro homem de bem, vivencia a lei em sua maior pureza. Consulta constantemente a sua consciência para ver o que é possível realizar em qualquer frequência ou estado dimensional, tratando o seu próximo de tal forma que ninguém tenha o que se queixar, não perdendo nenhuma oportunidade de ser útil, fazendo a outrem somente o que gostaria que se lhe fizesse. Agora, a leitura mais exata para hoje. Então, o despertar da consciência é, por si mesmo, um longuíssimo e grandioso périplo no qual a consciência atenta e empenhada nesse intento assimilará, em cada etapa nobremente vivenciada, o essencial à sua individualização. E, consequentemente, o imprescindível à sua individuação e iluminação. Então, individualização, individuação e iluminação. Individualização é a nossa metamorfose na qual seremos a soma de muitos.
comportando-se como uma consciência coesa como um único ser. Individuação, mesmo tendo N seres com a mesma forma, expressando por semelhantes mecanismos e desenvolvendo semelhantes propósitos, temos um diferencial no comportamento, em obediência à lei de justiça, amor e caridade em sua maior pureza. Esta é a individuação. Iluminação é quando já não sou mais eu quem vive. É o Cristo que vive em mim. Então, a consciência que despertou por meio do autoconhecimento, compreendendo do que é constituída, isto é, a sua anatomia. Tenha consciência exata de sua anatomia. Do autodescobrimento, a sua fisiologia, o seu perfectível funcionamento. Além de como funciona e o aperfeiçoamento desse mecanismo a cada passo. Do auto-amor, o processo de autocura ou de autotransformação. E da autorrealização indissociável, da perene solidariedade e do amor incondicional ao semelhante, chegando ao estágio que chamamos de autoiluminação, quando nos sentiremos o próprio Senhor Supremo. Eu e o Pai somos um, ou seja, a partir desse instante não haverá nem melhor ou pior, não haverá ninguém melhor ou pior, posto que todos somos partes integrantes da sempiterna unidade, o ser dos seres, a alma do universo. Em síntese, segundo Joana de Ângeles, abre aspas, o Self, que também nominamos como Cristo interior, desta maneira, desenvolve-se mediante as experiências que os acercam do arquétipo primacial. Então, o Cristo interior, ele vai se valer das experiências, está em torno a partir de suas almas, cunhadas ou calcadas nesse arquétipo primacial, conforme a imagem do Supremo Arquiteto, no qual aure vitalidade e força, transferindo todas as aquisições nobres ou infelizes para os futuros cometimentos, assim ampliando os primeiros e recuperando-se dos segundos, armazenando todas as experiências que o conduzirão à individuação plena, ao luminoso, que é a iluminação, a sintonia com Deus, o despertar na consciência. Então vamos ficar só por aqui hoje e depois nós vamos continuar semana que vem, a partir daqui. Nada é impossível àquele que crê e ama. Sempre vence quem tem vontade, ou quem tem firme a vontade. Vontade firme é aquela que se faz disciplinada no exercício do dever, da obediência, da paciência, da perseverança e da autoconfiança. A fé gera autoconfiança e esta gera paciência, que se capacita na organização do todo espírito. O trabalho no bem gera serenidade e o desprendimento gera amor. O amor é a manifestação mais potente e evidente em Deus e, ao mesmo tempo, a força mais discreta e sutil. Mas esta fica para a semana que vem. Então, hoje o nosso foco é para entender os porquês da nossa estadia por aqui.
Tenho uma amiga muito querida, vou verificar aqui se ela está embarcada em nossa espaçonave hoje, que estávamos conversando agora há pouco, para que nós possamos trocar algumas ideias hoje com mais ênfase nesse processo encarnatório. Nós agradecemos os que já embarcaram conosco nesse dia, a Marcinha Conceição, a Veneza Maria, o Ivo Coedel e os demais que estão embarcando nesta espaçonave. Então vejamos, se eu quero conseguir uma expansão muscular, músculos mais fortes, e não só fortes, eu quero também músculos mais resistentes, e não só resistentes. Eu quero também músculos mais flexíveis. Eu possa fazer belos alongamentos e eu possa ter a elasticidade suficiente, a resistência desses músculos nessa elasticidade, os movimentos que necessitam, e ao mesmo tempo o seu fortalecimento. Eu não vou conseguir isso somente com exercícios. O exercício é um meio. Então, eu vou trabalhar no exercício, preparando a ambiência para que eu possa trazer, pela alimentação e pelos meus relacionamentos na vida cotidiana, o que eu pretendo para esse fortalecimento, esta expansão, essa resistência, esta maior elasticidade ou flexibilidade muscular. E tudo isso são vidas em estágios condizentes com a minha carência. Se já fomos tudo isso, porque como almas somos um ponto de autoconsciência pura, uma fração do espírito que já passou por todos esses estágios, então nós estamos agora aqui para aprender a coordenar onde antes fomos obedientes. Hoje estamos na condição de professores, onde anteriormente estivemos como alunos. E vamos ser tão obedecidos como fomos obedientes. Então, se essa obediência nesses potenciais inatos, na geração dessas espaçonaves de expressão, a partir de recursos latentes, e recursos latentes são os que estão à nossa disposição para essas configurações. E eu vou agir sobre eles com os meus potenciais inatos, com o que eu já sou. E conforme a leitura de Joana de Ângeles, ou o que Joana de Ângeles citou, tanto aqui, e eu poderia puxar também no livro, a partir do nosso início, e lá, se eu avançar mais um pouquinho, na página 191 com Joana de Ângeles, o eu individual, que é a personalidade que nós estamos animando, é resultado das aspirações, ou melhor, das aquisições e experiências do processo existencial com seus conflitos e aspirações. Porque nós juntamos vários fragmentos do inconsciente para serem aprimorados na confecção do subconsciente e vários fragmentos do superconsciente para gerenciar esse subconsciente, para que nós, a alma, tenhamos facilidade em relembrar com esses setores o que viemos fazer e estar mais conectadas
mais conectada como alma à superconsciência e ouvi-la mais do que ouviremos os elementos da inconsciência. Não que não vamos ouvi-los, mas vamos atender mais ao Senhor Supremo de nossa realidade, e não aqueles que estão a caminho dessa integração definitiva. Então, o eu individual é resultado das aquisições e experiências do processo existencial com seus conflitos e aspirações, em luta contínua pela conscientização da realidade. Então, esses seres estão em luta contínua, assim. Para isso, nós estamos aqui para levá-los à conscientização desse self, desse espírito, dessa individualidade. Então, essa conscientização, porém, somente se fará quando o eu superior, que é o sinônimo de self, seja identificado pela alma e decodificada a sua expressão imortal, em conexão com o espírito. E essa expressão imortal de essência eterna, que é um aglomerado de virtudes, que deve ser conscientizada, essa essência imortal, e vivida com harmonia. E é para isso que estamos aqui. Agora, para que esta vivência se dê, eu preciso dos elementos condizentes. Eu sou um grande empresário. E hoje mesmo, numa experiência que nós tivemos, aplicando-se um produto no muro, normalmente o que se vê é que se aplica uma demão, deixa o muro puxar aquele produto para si, aquela integração, para mais tarde, após isso acontecer, nós aplicamos a segunda demão. Só que os personagens, o seu responsável não estava por perto, já foi aplicando a primeira e aplicando a segunda logo em seguida. E nós sabemos que isso não dá muito certo. E ao colocar o nosso ponto de vista, pedindo educada e amoravelmente, houve uma certa aversão. Porque eles estavam ali, quem sabia fazer o trabalho era eles, e não nós. Só que nós somos o responsável pela obra. E não vamos desperdiçar os recursos de maneira indevida. Então, quando a alma não tem essa obediência em relação ao Espírito, porque Ele é o Senhor Supremo, o responsável pela obra, ela é uma operária que vai obedecê-lo segundo as diretrizes para o proveito de todos. Se assim não fizer, ela pode ser comandada pelas vaidades ou pelos elementos ociosos, perturbados e perturbadores do inconsciente, ou até do entorno que sintoniza com esse interno. Então, esse inconsciente acostumado ao mesmismo perturbador, à ociosidade ou às facilidades, ou querendo fazer do seu jeito, preferem obedecer mais o entorno do que o interno. E o chamado conflito não é outra coisa senão a necessidade que o Espírito traz, ao mesmo tempo de iluminação e depois de iluminar-se na ação, que haja expansão consciencial por intermédio daquilo que ele vai iluminando no entorno e agregando valores. Então, quando não temos a consciência exata disso, para a expansão e fortalecimento muscular, nós queremos trazer qualquer operário.
que às vezes vão obedecer mais o entorno do que o interno, na parte da alimentação. Para dar a resistência adequada após essa expansão, achamos que pode ser qualquer um que quer fazer à sua maneira, porque cada alimento tem as características de quem o cultivou. Desde as escolhas das sementes, o trato com a terra, o plantio, o cultivo, a colheita, até chegar em nós. Ali está um aglomerado de experiências, de comportamentos, de instintos, de sensações, de emoções, que precisam ser readequados caso nós não tenhamos feito todas as etapas por nós mesmos, desde o plantio até o momento da refeição, que se assim foi, torna-se facílimo, porque nós intencionamos desenvolver os operários, a mão de obra, segundo as nossas reais necessidades. E eles vão adequando-se, capacitando-se, conforme o nosso propósito. E nós vamos dando essa capacitação ao alimento por intermédio dos adubos, do ar, da luz, da água, o adubo que vai enriquecer, ou novos nutrientes da terra, outras terras que vamos agregar àquela terra e assim sucessivamente. Então, quando temos essa consciência, não vemos diferença ou dificuldade nenhuma em conseguir certas conquistas e mantê-las. Porque eu posso, como jardineiro, fazer a poda, fazer a adubação, fazer toda uma revitalização no seu jardim. Mas se você não der continuidade ao que lhe foi recomendado, daqui a pouco ele vai estar tão desvitalizado quanto antes da nossa intervenção. E é justo e digno de nossa parte buscarmos as informações devidas antes de começarmos esta ação consciente, para que possamos não só confeccionar os elementos, mas saber selecioná-los de acordo com o nosso propósito, com as nossas intenções, com a nossa participação no contexto em que por ora morejamos, em que por ora trabalhamos para a nossa e para a evolução desse contexto. Então, um fracasso aparente ou um êxito interfere na estrutura desse contexto. E vai, com esse fracasso, fruto da negligência, da desplicência, ou da falta de conhecimento, da ignorância mesmo de como agir, ser obediente às ordens superiores, parar para ouvir quem é o responsável por aquela situação, por mais que tenha intermediários, sempre tem maior autoridade dentro de uma construção, por exemplo, quem está bancando a construção. Por mais que ele não tenha as informações necessárias, paramos primeiro para ouvi-lo. E depois, como construtores ou engenheiros responsáveis, nós vamos argumentar para o bem do seu empreendimento e chegar a um acordo como deve ser. E passamos por autorização do empresário a ser, como engenheiros, como arquitetos daquele projeto, o de maior autoridade. E em conexão com o construtor, para que a partir dali ele tenha a maior autoridade com os demais profissionais que vão obedecê-los. Os mestres de obra, por exemplo, cada um no seu setor. Para que aqueles mestres de obra possam gerenciar os seus setores elétricos, hidráulicos, alvenaria, para que
cada um lhe obedeça, até chegar no pedreiro, cuja autoridade é maior do que o servente. Então, cada coisa em seu lugar. Porque se o servente quiser preparar a massa à sua maneira sem obedecer às ordens do pedreiro, está seguindo as diretrizes do mestre de obra, e por sua vez as do construtor, e em obediência ao arquiteto ou ao engenheiro, segundo as recomendações de quem está bancando tudo isso, não vai dar certo, não vai terminar bem. Por isso, esta harmonia. Nesse sentido, não basta apenas encarnar, se eu não tenho propósito. E o nosso propósito no processo encarnatório, encarnando uma fração para a gerência, para ser o empresário daquela situação, e eu preciso da capacitação para tal. Eu vou valer-me dos arquitetos. Conhecimento, poder imaginativo, capacidade criativa, que é o pensamento. Coadjuvado pelas nobres emoções ou pelos nobres sentimentos. Agora, nós vamos falar com os construtores da realidade em planos menores. Então, se esses arquitetos planejaram o projeto, os construtores que vão levar a efeito, desde os chakras a todos os corpos, vão passar para os subsetores, os mestres de obra, e até chegar em cada operário, por sua vez, na edificação desse todo ou desse soma orgânico, com a intenção, dentro desse propósito, expansão, fortalecimento, resistência e maior elasticidade na estrutura muscular. É o nosso foco neste momento. E o que eu quero trabalhar com essa estrutura que vai representar o quê? Porque cada manifestação no físico corresponde a uma atitude psíquica emocional, aos elementos do inconsciente que estão sendo preparados no subconsciente para gerenciar tudo isso, assessorados pela superconsciência, e eu ali aprendendo com todos eles a edificar esse império. De modo que, quanto mais sábio for o condutor, quanto mais informações ele tiver, quanto maior a sua experiência, mais humildade ele terá. Nesse sentido, quando alguém se sente diminuído por não querer obedecê-lo, melhor de nossa parte é pedir desculpa, pedir perdão e ficar como se fosse rebaixado, humilhado, mas no interior ser exaltado com a consciência tranquila. Creio que temos esclarecimentos suficientes. Agora vamos para as perguntas. Que hoje nós vamos ter que nos ausentar um pouco mais cedo por conta dos nossos compromissos e não temos parceiros hoje para revezar conosco e por isso a necessidade de acelerar um pouquinho mais as coisas por aqui, mas sem prejuízo dentro do contexto geral. De acordo com a contribuição de Fuad Daoud, assim ele começa. Da obra O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo. Ele extrai:
da página 191 e 216. Na 191, colocamos o objetivo essencial do espírito, com E maiúsculo, em cada etapa reencarnatória é a aquisição de novos conhecimentos, promotores de experiências mais profícuas, que descortinarão outras muitas possibilidades para sublimar a ação. De posse desse cabedal, desses novos talentos mais iluminados, há que se trabalhar tanto os conteúdos das responsabilidades vivenciadas, que estão em nosso inconsciente, quanto as experiências da atual personalidade. Os elementos que nós estamos assimilando e incorporando na confecção do perispírito e do corpo biológico em especial. O ser integral, o espírito, tem como meta essencial o seu aperfeiçoamento por meio da autoeducação. A cada experiência, todos os conteúdos agregados ao seu imenso patrimônio interno e externo serão trabalhados, alterando para melhor a estrutura de sua realidade íntima, objetivando a planificação e a fusão desses elementos numa consciência cada vez mais ampla, coesa e iluminada. E baseado nisso, ele faz 3 perguntas. Neste mundo personalizado, existem atividades, por exemplo, profissões, que permitam experiências necessárias para a evolução do espírito? Sim, querido amigo, todas elas. Todo o trabalho, em todas as profissões, são dignos, desde que temos o respeito a nós mesmos, às leis e à vida. E que cada uma de nossas atitudes contribua para a nossa e para a evolução do contexto. E nós podemos escolher qualquer profissão, desde a mais simples à mais complexa, todas elas são nobres, porque tudo o que acontece necessita de todas, para que o todo cresça por sua vez. Antes do processo reencarnatório, determina-se a vocação profissional mais apropriada do espírito para a sua evolução, conforme nós fomos falando nas leituras intuitivamente. Antes de encarnar, o espírito já elege o que seria necessário de acordo com a sua carência para a correção do que já foi angariado, ao mesmo tempo para o aperfeiçoamento do que já se possui com segurança, ao mesmo tempo para compartilhar os conteúdos, vir como aluno, vir como professor, vir como operário ou como chefe, como patrão. Isso tudo é visto antes do processo encarnatório em linhas gerais. As minúcias acontecem por aqui. Supondo que eu precisa de novas experiências para a correção, e por comodismo eu quero fazer o que já sei, que não vai acrescentar muito. Eu preciso de experiências novas e conhecimentos mais vastos para aprimorar o que possuo. E às vezes nós queremos repetir as experiências que não necessitamos. Por isso que o mais importante em tudo isso é amar o que fazemos, dentro do contexto em que, ora, experienciamos, ver onde seremos mais necessário a evolução do contexto. E esse contexto precisa ter 2 características
para a nossa própria evolução. Esse contexto precisa permitir que eu cresça com ele e, ao mesmo tempo, contribuir com o seu crescimento. E essas são as duas réguas gerais que medimos quando vamos encarnar. Isso em qualquer empresa, em qualquer grupo, em qualquer setor, em qualquer família. E eu preciso, na empresa, ter espaço para o meu crescimento profissional e, ao mesmo tempo, o meu profissionalismo contribua para o crescimento da empresa. Ou seja lá qual o setor dentro da sociedade. Como saber se nesta reencarnação estou no caminho certo para a minha evolução? É possível ter essa consciência? Perfeitamente. O dever é lei da vida. Ele existe desde as menores até as mais elevadas expressões, as experiências que vamos vivenciar. E o dever, como pauta geral, como lei, recomenda-me amar o Criador mais do que as criaturas, e as criaturas mais do que a mim mesmo. Isso é apenas uma metáfora. Eu preciso amar Deus em todas as coisas. Ou, no mínimo, pensar que tudo isso é meu. E cuidar de tudo isso como se Ele estivesse cuidando. É como se Deus tivesse me confiado não só os meus veículos de expressão, mas a família, o trabalho, os amigos, tudo. E eu vou fazer da melhor maneira. Tudo que faço, estou fazendo para o próprio Criador, para o próprio Cristo, ou, no mínimo, estou fazendo para mim mesmo, porque é exatamente isso que nós estamos fazendo. Então não é difícil. Tudo aquilo que me deixa a consciência em paz à luz do dever fielmente cumprido. A cada situação eu ter a certeza que fiz o máximo do mínimo que me foi possível fazer mediante o meu conhecimento, a minha capacitação. Mas não devo, nem por um instante, parar jamais de expandir as possibilidades para a minha expansão e iluminação consciencial. Ou iluminação e expansão consciencial. E veremos as contribuições de hoje. A Pâmela Ulho. Sebastião, pelo que estou percebendo, nunca ficamos sem o conhecimento necessário para resolver os desafios da vida. Precisamos saber onde vamos acessar. Isso é fato incontestável porque esta é a condição, Pâmela. Antes de encarnarmos, nós vamos nos capacitar, se ainda não somos capacitados, para desenvolver tal tarefa. Por isso, somos seres multidimensionais. Então, em múltiplas dimensões, nós vamos fazer esses estágios de capacitação para enfrentarmos nas camadas mais periféricas ou densas de nossa própria consciência aquilo que necessitamos para a nossa evolução. Então, nenhum espírito encarna para falir. Por isso, ele escolhe as próprias provas, via de regra, e sempre com o duplo objetivo: evoluir como ser e contribuir para a harmonia do universo. Nunca encarnamos para sofrer ou para prejudicar quem quer que seja. Quando assim agimos, nós queremos destruir realidades para que não tenhamos e evoluir por nossa vez. Então, eu fico feliz quando eu destruo você, porque você me perturba com a sua luz, com o seu processo evolutivo, você me convida a avançar.
É o que fizera com Jesus e com todos os mestres antes e depois dele. Então é melhor eu apagar a luz de alguém do que brilhar tanto quanto esse ser que está servindo de farol. Então, normalmente é assim. O que mais nos incomoda, de fato, não é a sombra do outro, é a sua luz. É o que ele está fazendo, a sua luz permite enxergar o que ainda precisa mudar. E, normalmente, por mecanismo de transferência, eu penso que a perturbação está no outro e, se possível, eu quero destruir o outro, porque o outro é que está equivocado. E eu já sou a luz ou o santo, por minha vez. Elizabeth, sobrinho. A alma não conhece as suas responsabilidades, mas sabe que existe o inconsciente, o superconsciente e o subconsciente. Como ela reage? Então, a alma, Elizabeth, é como uma semente. Por si só, ela não sabe ser árvore. Ela experienciou em cada setor de uma árvore e sintetizou na semente todo o conhecimento fracionado. Para juntar esse conhecimento num único universo consciencial e gerenciá-los simultaneamente, todos eles coordenando e não mais obedecendo, esse é o desafio da própria alma. Ela tem o saber, porque, obediente às leis ou às diretivas da árvore, ela assimilou o conhecimento esparso. E agora ela precisa edificar-se como uma consciência coesa, cônscia de todo esse conhecimento e gerenciar elementos para fazer florescer o seu processo de individualização, depois de individuação e iluminação e expansão consciencial. Por isso que quando a alma chega, ela se assemelha a uma semente. Por isso que o Miramês fala que a natureza, sendo sábia, ela cria vários corpos. E por intermédio desses corpos, o recado seja dado para a alma e o trabalho na alma consumado. E esses corpos vai lembrar a própria alma do que o Espírito gravou neles para lembrá-la. Por isso a necessidade de estudar os nossos corpos e muitas vezes aprender com o que está neles, porque quem confeccionou esses corpos foi o Espírito, não foi a alma. A alma, às vezes, por ignorância de sua existência e desses saberes, está contribuindo para a sua expansão muscular com os elementos indevidos. Para o seu fortalecimento muscular, elementos indevidos. Por isso que, com aqueles músculos robustos, fraqueza muscular. E às vezes, músculos fortes, expansivos, resistentes, mas enrijecidos. Não tem a flexibilidade para o trabalho que necessita. Por isso que a alma está aprendendo tudo isso, a conhecer ou relembrar em cada um desses elementos as suas reais funções. Porque ela experienciou como átomos, como moléculas, como células, como tecidos, tudo em separado, como órgãos, como sistemas. Viajou por todos esses corpos. Mas ela não sabe ainda construir um corpo por sua vez. É aquele servente que, em obediência ao pedreiro, assimilou o trabalho do pedreiro, depois do mestre de obra, depois do construtor, depois do arquiteto.
E agora vamos ver como ele se sai como um empresário. Ele vai massacrar os seus ou vai valorizar cada um como foi valorizado? Então, é tudo isso que estamos aprendendo por aqui, para a nossa desenvoltura moral e espiritual. Alexandre e Marcela Marques. Ou Alexandre Marques e Marcela Lima. Jesus disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Será arrancada. Se tudo é expressão de Deus e permitido por Ele, inclusive sistemas e doutrinas, como compreender essa afirmação? Simples. Fácil. Moleza. O Pai, em relação a nós, é o Espírito. Ele é que fez, por um processo de expansão e emanação, a própria mente, para o seu Cristo, por meio do qual irá expressar, possa gerenciar o que será feito. E entrega a esse Cristo, senão pede a Ele próprio, dê você mesmo a eles de comer, porque Ele já construiu a mente para que Ele gerencie o perispírito e o corpo. E agora pode pedir para o próprio Cristo, dê a eles de comer. Agora, de acordo com o que esse Cristo gerenciar com a alma, fração de sua consciência, e agregar elementos nesse condomínio que não condiz com a harmonia das leis, do conjunto, do processo evolutivo, então toda planta que o Espírito não plantou nesse cenário, que não está contribuindo para a sua harmonia, evolução, iluminação e expansão consciencial, quem comigo não se ajunta vai espalhar. Então, ele vai arrancar desse contexto para que o que ele plantou, para que o Cristo possa cuidar por intermédio de sua alma ou de suas almas, porque ele pode a cada hora enviar uma para a experiência que se pretende, ele vai retirar. Fala, esse operário que você, engenheiro, arquiteto, contratou, ele não tem a expertise, a especialização. Só porque é seu parente, só porque é seu conhecido, você não tem esse direito, porque eu estou pagando o seu salário. Eu é que vou dar as diretrizes das qualificações dos operários, segundo o que pretendo. E o engenheiro pode fazer o mesmo em relação ao construtor. Você contratou um mestre de obra que não condiz com a realidade que eu pretendo com a minha arquitetura, em obediência a alguém que me contratou. Então, cada um tem a sua autoridade dentro do contexto. Ou os mestres de obras falar para cada um dos setores, para o eletricista, para o encanador, para o pedreiro, você contratou um servente ou um ajudante que não condiz com a realidade do que você está fazendo. Veja como ele está passando os fios. Veja como ele está fazendo a massa. Veja como ele está colando os canos. E assim sucessivamente. Então, essa máxima de Jesus é exatamente isso. Então, para o que se pretende com aquela semente, o seu entumecimento, o relacionamento com a terra, com a água, com o ar e a luz, para que ela possa florescer, nenhum elemento que não deve ser agregado para não colocar a sua vida em risco, chamada praga, ou um elemento que vai enfraquecer a sua estrutura, será permitido. Do contrário, perderemos a própria árvore. Teremos que sacrificar a árvore em si, ou abortar a encarnação em si de forma prematura.
que é o que nós falamos. Miranda Provence. Miramês nos diz: a lei anda de mãos dadas com a justiça, para que essa justiça se transforme em amor, quando a lei for respeitada. Magnífica informação. Então, a lei anda de mãos dadas com a justiça, cada um conforme as suas obras, para que a justiça se transforme em amor, amor equânime e incondicional, quando a lei for respeitada. Por isso, só podemos exigir obediência quando formos obedientes. Eu vou ver aqui. Se acabar a minha bateria, eu vou mudar para o celular, porque eu vacilei e a bateria está fraca. Carme Dalano. Observei que muitas famílias Observei que em famílias existe uma pessoa que desperta primeiro que os demais, ou mesmo é a única que desperta. Existe alguma regra ou finalidade para isso ocorrer? Então, Deus não envia ninguém sem a devida assistência. Ou alguém encarnado com maior expertise, ou a espiritualidade que vai assessorá-los com essa expertise e um encarnado com maior sensibilidade para receber as informações. Por isso, a onisciência, a onipresença ou a onipotência. Por hoje é o que tínhamos. E por conta dos compromissos, nós vamos interromper aqui e lembrar dos nossos compromissos. Amanhã inicia a segunda temporada de Meditação à Luz do Dia, com o primeiro episódio, Querer não é saber. O segundo, Saber não é fazer. O terceiro, Selvas-tronco. Na quarta-feira, mais uma etapa de exemplos não nos faltam, cuja a temática Evangelho Terapia, já é o 5º programa da 4ª temporada. Na quinta-feira, em O Despertar Necessário, por falha técnica, na quinta passada não conseguimos, por um cabo que falhou na transmissão de dados ou na comunicação da mesa de áudio com o computador, e nos faltou experiência, mas aprendemos com esse processo que ocorreu, e com isso a Marcela Lima cedeu lugar ao Alexandre, que seria ela na próxima quinta, e Alexandre incrementou a sua temática, que será herança, redenção e libertação. Então, nós herdamos um patrimônio, esse patrimônio visa a nossa redenção, e essa redenção tem como meta a nossa libertação consciencial. E no próximo domingo, mais uma etapa, dando continuidade ao que propomos, a etapa de número 28 do Despertar da Consciência, o papel da consciência desperta, sua autoiluminação. Na próxima quinta, dia 9,
teremos Ariaci Virgínio, com o tema Desapego, que é a proposta do segundo ceifador. Dia 16 será a vez de Dr. Jonas Moura, de Teresina, Piauí, Ariaci Virgínio, de Aracaju, Sergipe. E o tema do Dr. Jonas, a física das curas espirituais. Então, como que acontece? Vendo pelo lado da física de partículas quânticas ou clássicas, acontece a cura espiritual. Dia 23 será a vez do Anderson Guerra e Marcela Lemos, com o tema Coragem, : o coração que age. E finalizando o mês de março com Ivo Coedel, falando de Joana de Ângeles, agora a vez da obra O Homem Integral. E das nossas tarefas está se aproximando. Antes, eu quero agradecer imensamente os irmãos que participaram ontem da live, em nossa live, ou nosso estudo no Telegram. A nossa profunda gratidão a todos que puderam participar. E para quem esteve presente, queira conferir que foi abordado. Para quem não esteve presente, que foi abordado ontem, a breve gravação que estará no Rumble, e o link já está no Telegram para acessar o Rumble. E a próxima live do Telegram vai ser dia 25 de março. E o tema é o segundo pilar do livro Despertar da Consciência, do átomo ao anjo. O primeiro, tudo que há na criação vive e se move em Deus. Fora dele, nada existe. E o segundo, a mesma lei que rege o microcosmo rege também o macrocosmo. Trata-se do segundo pilar, o livro Despertar da Consciência. E depois o texto sugerido para motivar é o que está na página 75 do mesmo livro. Então, dia 25 nos encontraremos outra vez. Agradecemos a oportunidade da participação e audiência da palestra online realizada em 22 de fevereiro, na última quarta-feira, em homenagem aos 81 anos de fundação do Grupo Espírita Francisco Pinto, da cidade de Inhambuque, na Bahia. Então, obrigado a todos os irmãos que nos possibilitaram essa experiência magnífica e autorizado a publicação, como foi ontem, em nosso canal do YouTube, da mesma palestra. Agora as nossas lives, como essa, está sendo transmitida pelo Rumble também. Então, Facebook, Rumble e YouTube. O seminário será dia 19 de março, a convite de Davi Ascenso, que trata-se da Casa Espírita como um lar de esperanças, uma escola de almas, uma escola de amor e hospital de almas. Foi feito por Davi Ascenso, o convite do Centro Espírita Caridade e Amor André Luiz e do grupo Caibaixutem de Divulgação Espírita de Pindamonhangaba. O canal a ser transmitido é Programa Espiritismo e Vida. Se quiser falar com Davi Ascenso, para saber maiores informações, mas antes, então, na primeira uma hora e pouco, nós vamos fazer a preleção dentro das 3 temáticas. O lar que acolhe, a escola que instrui e, ao mesmo tempo, o enfermo desejando curar-se. E depois abriremos para perguntas e respostas e fazemos depois a finalização. O telefone do Davi, 12 99715 4086.
O nosso WhatsApp 11 974440770. Por conta do tempo, nós vamos deixar só falar da palestra do dia 4 de maio, em Marinópolis, São Paulo, a abertura da Semana Espírita, no Centro Espírita Allan Kardec, na Rua Goiás 630, no centro da cidade, e o tema Evangelho e Vivência. Contato com o Sr. João Galdino, 17 99629 4769 e 99628 3993, ou em nosso WhatsApp. A nossa terceira vivência na Fazenda Capituba será de 4 a 6 de agosto, lá no município de Olímpia. E o telefone para contato é para falar com Elizabeth Henrique, 18 997 20 1184, com a Lúcia Parra, 14 982260019, com a Dona Isabel, 9, o DDD 17 98169 9889. Gratidão a vocês, espectadores, Aline Gonçalves, empresas e emissoras parceiras, corações solidários e fraternos. Deus nos abençoe imensamente e nos faça sempre instrumentos de sua doce e amorável paz. Namastê. Siga-nos em nossas redes sociais e fique atentos às novidades da programação do projeto O Despertar da Consciência. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, Sparkle, Signal, Pátria Book, Rumble, participação do Grupo Espírita de Luz de Frutal, Minas Gerais. Estamos ainda nas plataformas de áudio Spotify, Google Podcasts e iPhone Podcasts. Não deixe de compartilhar nossos conteúdos diretamente das nossas redes sociais para facilitar a divulgação e, ao mesmo tempo, auxiliar o crescimento dos canais. Não deixe de dar o joinha nos vídeos do YouTube, porque aumenta a relevância do canal, já que o maior número de pessoas irá conhecer o conteúdo pelos vídeos, que serão exibidos com mais frequência. Gratidão a todos.